Muito bom dia. Bom dia. O pessoal que está de pé lá atrás agora liberou alguns lugares. Se quiserem entrar, fiquem à vontade. As crianças sobem e liberam. Aqui na frente ó, tem vários. Como eu já disse, aqui é o lugar mais abençoado. Ó. Essas duas fileiras aqui são mais perto. Muito bem. Antes de nós entrarmos no estudo, eu gostaria de compartilhar com vocês, principalmente com os pais, não pais no sentido de pai e mãe, mas pais homens, e aqueles que são pais de meninos, e aqueles que são pais de meninos pequenos ou pré-adolescentes, adolescentes até. Há alguns anos, 2 anos quase já, eu tenho tentado incutir no Henrique, que é o meu filho mais velho, né, dos guris, a questão do discipulado. Então, toda terça-feira ele tem futsal, depois do futsal eu pego ele lá no futsal e a gente vai até a padaria, toma um café junto, conversa sobre a vida, sobre a Bíblia. Claro que ele vai por causa da comida, né? Mas eu tento incutir nele, né, essa tão importante disciplina da vida cristã que é o discipulado. Muitos de nós, já bem mais do que com 7 anos de idade, lutamos com a questão do discipulado, não conseguimos ter um discipulado, não conseguimos manter um discipulado, e eu me arrisco a dizer que não queremos discipulado. Porque o discipulado é isso, né? É um entrando na vida do outro, e vai doer, vai mexer, eu vou ouvir coisas que eu não quero, vou ter que prestar contas para alguém, então é melhor ficar sozinho, né? Mas não é isso que a Bíblia nos ensina a fazer. E eu tenho tentado com o Henrique, principalmente, a começar essa cultura, né, de discipulado. Paralelamente a isso, eu já vou dizer o porquê que estou falando sobre isso, paralelamente a isso, nós ainda estamos lutando pelo projeto da nossa escola cristã de educação clássica aqui em Caxias. Temos dado diversos passos, né? O Jô também tem quebrado a cabeça, nós temos quebrado a cabeça em formas de angariar recursos para esse projeto ser viabilizado. E nós temos certeza que ele vai sair conforme a vontade de Deus. E temos confiado em Deus e feito a nossa parte. E por que estou falando sobre a escola e sobre essa questão do discipulado? Porque juntando tudo isso, nós produzimos um livro, certo? Um livro que é um guia de discipulado para aqueles que querem andar junto com seus filhos. Eu, enquanto me encontrava com o Henrique, fui atrás de alguns recursos, né, para facilitar esse encontro lá, porque tu pergunta para ele assim, aí como é que foi o dia? Foi bom. Tá, mas o que tu gostou do dia? De jogar bola. E é isso, tá, gente? É uma criança, não vai sair muito mais do que isso. Mas para fomentar a conversa, então, eu desenvolvi esse material, que é um livro de guia de discipulado, né? Homens em Transformação, discipulado para meninos. E a ideia é óbvio que é até assim, como eu comentei antes, pré-adolescentes, até se dá para adaptar e usar com adolescentes, é só aprofundar mais os encontros, né, as questões. E esse material vai estar sendo vendido ali atrás na livraria, e talvez você esteja se perguntando o que isso tem a ver com a escola, porque os recursos da venda desse livro serão revertidos também para a escola, né? Então, nós juntamos todas essas coisas. As crianças têm comido muito em casa, então também uma parte, obviamente, que vem para esse que desenvolveu o livro, né? Mas o nosso objetivo é angariar recursos para o projeto da escola e facilitar isso de ter um guia de encontro. Então, são 52 encontros, certo? Se você fizer um encontro por semana, vai dar certo em um ano. Se começar em janeiro, vai até dezembro, né? Se fizer um encontro quinzenal, esse livro vai durar 2 anos, né? Então, é um material aí bem rico, com profundidade. Apesar do autor, o conteúdo é bíblico, então é isso que importa, né? E aí, então, você pode usar com o seu filho, né? Eu criei o conteúdo, obviamente que todo o restante foi a minha amada esposa que fez, tá? Toda a arte, toda a diagramação, né? Ficou muito bonito, eu não seria capaz de fazer um negócio desse, né? Só eu achei a capa, o cara com muito cabelo, o pai, com muito cabelo. Mas faz parte, né? Faz parte. Eu achei meio carecofobia esse negócio, né? Certo, gente? Então, no final da celebração, se você tem filho pequeno, está pensando em filho, se você é avô, se você é dindo, se você se preocupa com a vida espiritual de um menino, esse material vai ajudar com certeza nessa caminhada, né, de conhecer mais a Jesus. Certo?
Muito bem, nós vamos então dar sequência à nossa série sobre heróis da fé. E eu gostaria de começar perguntando para vocês o que faz alguém um herói? Ou se alguém perguntasse para ti, o que é um herói? O que você diria que é um herói? É alguém que é forte, tem superpoderes? Se a gente trouxer isso para o contexto da Bíblia, o que é um herói na Bíblia? Um herói da fé na Bíblia? Talvez alguém que se dedicou muito ao ministério, que se sacrificou por outra pessoa, talvez alguém que teve algumas realizações milagrosas, grandiosas. Isso tudo, obviamente, que também são heróis. Mas a Bíblia também nos apresenta um homem que ele desce atravessado. Esse homem que nós vamos falar hoje, ele é alguém que desafia a nossa fé, a nossa cultura religiosa, é alguém que eu já vou adiantar que vai ser meio indigesto. Aí vocês já vão entender o porquê. Porque ela apresenta esse homem cuja fé durou apenas algumas horas. Não deu nem um dia. Esse homem, um criminoso condenado, viveu uma vida de fazer coisa errada, de roubar as outras pessoas, talvez matando outras pessoas, e ele se tornou um símbolo eterno da graça de Deus. E essa história dele nos desafia as nossas expectativas, desafia nos forçando a repensar o que realmente significa confiar, o que significa depositar a fé em Jesus. Um herói muito improvável, como diz o título, um herói que entrou por último no céu. Estou falando do ladrão da cruz, aquele que estava crucificado ao lado de Jesus, e que nós temos um relato aí nos evangelhos dessa conversão que aconteceu ali no último momento. E eu fico até imaginando esse ladrão chegando no céu, e aí tá aquela conversa assim, né? Paulo lá dizendo, não, porque plantei tantas igrejas, né? Era muito difícil aquele pessoal, mas pela graça de Deus ele me capacitou a fazer isso, aquilo, outro. Aí, sei lá, tá Elias, eu subi numa carruagem de fogo, Deus me trouxe, assim, não experimentei a morte. E esse homem ouvindo isso tudo, ele pensa, o que eu tenho para contar? Tem absolutamente nada, eu não pude fazer nada, eu não pude servir, eu não pude oferecer nada, mas eu estou aqui. Então, por isso ele é o nosso herói, e talvez a primeira pergunta que já surge na sua cabeça é por que esse homem é um herói da fé? Nós vamos tentar entender isso lá. Então, quero te convidar a abrir, se não abriu ainda a tua Bíblia, aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, e nós vamos ler os versículos 39 até o 43. Então, acompanha comigo a leitura da palavra de Deus. Um dos criminosos que ali estavam pendurados, dependurados, lançavam-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele lhe disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Vamos orar mais uma vez, gente? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo tempo aqui juntos, de cantarmos ao Senhor, de te louvarmos, tantas verdades a teu respeito, Pai, de quem o Senhor é, de como o Senhor se relaciona conosco de forma graciosa, amorosa, e da esperança que podemos ter numa vida com o Senhor na eternidade. Pai, conduza esse tempo, teu Espírito Santo conduza a cada um de nós aqui no entendimento, que saiamos aqui desafiados, Pai, pela tua palavra. Conduza esse tempo, usa esse tempo conforme a tua vontade e o teu propósito. É em teu nome que eu oro. Amém. Então, não precisa de muita contextualização aqui desse texto, é muito conhecido. Jesus havia sido crucificado, eles haviam colocado em cima da cabeça de Jesus a placa, né, Rei dos Judeus, porque os judeus não queriam que colocasse isso, mas era quem Jesus se intitulava, e assim ficou fixado. Então, este é o Rei dos Judeus acima da cabeça de Jesus, e eles estão então crucificados, Jesus no meio, mais dois homens, ali um de cada lado de Jesus. É isso que a Bíblia nos mostra, né? Essa imagem que nós temos ali da crucificação. E para os homens, talvez para aquele povo que já estava acostumado com isso, porque, gente,
muita gente morreu crucificado. Os estudiosos dizem que foram milhares de pessoas, tá? Não foi pouca, né? Muita gente foi crucificada. Então, da perspectiva humana, talvez era mais uma crucificação, mais 3 criminosos ali pendurados na cruz, que estavam conversando sobre alguma coisa, né? E as pessoas, talvez, que já estavam habituadas a isso acontecer, não deram assim tanta importância para isso. Para os judeus, era uma tentativa de finalizar um grande problema. Jesus era um problema para os judeus. Eles não queriam Jesus ali porque Jesus estava desafiando a sua autoridade, a forma como eles se relacionavam com a lei, como aplicavam a lei. Estava querendo, talvez, até... Eles tinham medo de perder os seus privilégios por serem mestres da lei. Estava atrapalhando os planos dos judeus. Então, para os judeus, aquela crucificação era a resolução do problema. Mas nós sabemos que essa não é uma crucificação qualquer, né? É uma crucificação que dividiu a história. É uma crucificação do Filho de Deus. É a maior demonstração de amor do universo. Não há nenhuma demonstração maior de amor do que o Filho de Deus pendurado no madeiro. Então, o Senhor de tudo, o Criador de tudo, o mantenedor de todas as coisas, que a gente conhece, que a gente não conhece, aquele que é a imagem do Deus invisível, aquele que detém glória eterna, os anjos se curvam diante dele, aquele que é todo majestade, todo glória, todo honra, todo louvor, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Jesus de Nazaré está crucificado entre 2 criminosos. Esta é a cena. E ambos os criminosos começaram no mesmo lugar. O Evangelho de Lucas não nos conta, mas em Mateus nos conta que os 2 estavam caçoando de Jesus no começo. Os 2 estavam falando algumas coisas lá no Mateus capítulo 27, versículo 44. Depois, se quiser ler, você vai ver que os criminosos estavam falando algumas coisas para Jesus que não deveriam ser nada legais, né? Mas é aqui que termina a semelhança. Porque um ladrão permaneceu na incredulidade, o coração endurecido, exigindo que Jesus salvasse a si mesmo e que salvasse eles também. E o outro, então, teve seus olhos abertos. Um com uma teologia equivocada, porque desejava a salvação, mas sem morte expiatória. E o outro teve, pela graça de Deus, os seus olhos abertos, observou a dignidade silenciosa de Jesus, ouviu a oração de Jesus, pedindo perdão por aqueles que o estavam crucificando, e aos poucos isso foi abrindo os seus olhos. E nós veremos aqui 4 verdades profundas a respeito de como este herói improvável, o ladrão da cruz, nos confronta diretamente a nossa religião, a nossa fé, o nosso crer em Jesus. Mas é claro que não podemos entrar assim de vereda, né, no texto. Temos que ter a nossa rima, nossa proposição, e ela diz o seguinte: pela fé, sem mérito algum, no último instante no paraíso entrou. Desculpa, eu mudei a rima aqui não. Pela fé, sem mérito algum, no paraíso entrou, pois a graça do rei, no último instante, na cruz o encontrou. Certo? Nós vamos ver 4 verdades a respeito disso, de como ele nos confronta. E a primeira está nos versículos 40 a 41, que ele reconhece a sua própria culpa. O primeiro passo que esse ladrão da cruz dá em direção a Jesus é reconhecer a sua própria culpa. O outro criminoso, então, repreendeu dizendo: você não teme a Deus, versículo 40, nem estando sob a mesma sentença? No 41, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. O primeiro passo é, ele reconheceu a própria culpa. Nós estamos sendo punidos com justiça. Olha que interessante, o criminoso crucificado, repreendendo outro criminoso, dizendo: olha, esse homem não merece, mas nós merecemos. Tu sabe que nós merecemos. Tu sabe o que nós fizemos. Nós merecemos estar aqui pregados nesta cruz. Então a primeira evidência de uma fé verdadeira em Jesus é arrependimento. Arrependimento, não só dos atos, mas de uma vida toda, de quem nós somos na essência. Porque nós talvez não temos uma vida
de criminalidade, assim como este homem, mas o fato é que diante de Deus, pela sua santa justiça, era nós que deveríamos estar, assim como aqueles ladrões pregados na cruz, reconhecendo, nós merecemos estar aqui, mas este homem não. Ele não se defende, não se compara com os outros, ele não diz assim, olha, eu sou criminoso, tá certo, mas olha só, aquele lá, o Barrabás que soltaram, é muito pior que eu. Ele que tinha que estar aqui, não eu. Eu sou um criminoso, mas não tão ruim assim. Ele não tenta se defender. Não se compara com ninguém. Ele não culpa as circunstâncias. Ele não culpa a sua criação. Ele não culpa a sociedade. Ele não culpa os seus traumas de infância. Ele diz, nós merecemos estar aqui por causa dos nossos atos. Ponto. Então ele reconhece a sua culpa pessoal. A justiça que está sendo feita com ele, porque os seus atos merecem, ele reconhece isso. A sua incapacidade de se salvar. Então a graça, ela começa quando a autojustificação termina. Quando a gente para de tentar se justificar diante de Deus, é onde a graça começa a agir na nossa vida. Enquanto a gente tentar dizer, Deus, eu não sou tão ruim assim, olha só para o fulano, olha para o Beltrano, olha para o Francesco, eu não sou tão ruim assim, a gente não está arrependido de nada. A gente está querendo se auto-justificar diante de Deus. Ninguém é salvo negando o pecado. O primeiro passo é reconhecer que somos pecadores, que precisamos desesperadamente de um Salvador. Como já falamos outras vezes aqui, ninguém vai tomar um remédio se não chegar à conclusão que está doente. Ninguém vai precisar de um Salvador se não chegar à conclusão de que precisa ser salvo. Se eu achar que eu posso me justificar de alguma forma diante de Deus, eu não preciso de Jesus. E é isso que o ladrão da cruz faz. Algumas aplicações para nós. Muitos querem o perdão de Deus, mas não querem admitir o pecado, admitir que é um pecador, admitir que é falho. Às vezes até admite da boca para fora, mas no coração não se acha tão ruim assim. Gente, nós somos maus, somos ruins. É isso que a Bíblia nos ensina. Na essência, ninguém nasce bom, todo mundo nasce mal. Há um falso ensino diabólico por aí que a gente nasce bonzinho e aí a gente vai ficando ruim com o tempo. Que as crianças são uns anjinhos, neutras. Quem tem filho pequeno sabe que não é verdade. Já nasce cheio de pecado, cheio de manhas, cheio de desobediência. A gente não precisa ensinar a obedecer, não é? A gente não precisa ensinar a desobedecer, não é? A gente precisa ensinar o quê? A obedecer. O coração já nasce torto, inclinado para o mal. Senão, não precisaria ensinar a obedecer. Eles seriam obedientes, né? Então, nós somos maus. Enquanto a gente não for convencido disso pelo Espírito Santo, talvez a gente não vai experimentar a graça salvadora de Jesus. Muitos cristãos querem o céu, mas não querem arrependimento. O Spurgeon falava que no céu ninguém vai usar uma coroa se não carregar uma cruz aqui embaixo. E carregar a cruz é morrer para si mesmo, se arrepender. Jesus ensinou que a porta era estreita, lembram? E eu me arrisco a também dizer que a porta é baixa. Ninguém vai entrar se não se curvar. Ela é estreita, mas ela também é baixa. A gente precisa se curvar diante do Rei para entrar. Uma pergunta mais pessoal. Você ainda tenta de alguma forma se justificar diante de Deus? Quando talvez o Espírito Santo toca no seu coração a respeito de algum pecado, alguma coisa que está errada na sua vida, você ainda tenta dizer, não, mas não é bem assim. Mas a gente começa a inventar um monte de curva. Quem é mais italiano vai saber, né? A gente é muito bom em ser esbrícia. Sabe o que é esbrícia? É liso. Sabe o sabonete molhado? Deus tenta pegar e escapa para um lado, escapa para o outro. Dá uma curva aqui, dá uma curva lá. A gente não tem como dar curva em Deus. A segunda verdade que nós temos aqui é que ele reconheceu quem Jesus é. Então, o primeiro passo, reconheceu que ele era um pecador e era justo. O segundo passo, ele reconhece quem Jesus é, ainda versículos 41 e 42, o finalzinho do 41. Mas este homem não cometeu nenhum mal. E então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
é uma frase muito conhecida, mas tem tanta coisa aqui acontecendo, porque ele repreende o companheiro, porque estava praguejando contra Jesus, né? Confessou a sua própria culpa e confessa a inocência de Jesus, reconhecendo que Jesus ele era inocente. E depois apelou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece aqui pelo menos 3 coisas. Primeiro, que Jesus é inocente, apesar de estar pregado na cruz. Esse homem não fez nada, está pregado na cruz. Segundo, Jesus é rei, porque se ele pede para entrar no reino, é porque este que está crucificado ao seu lado é rei. E que esse reino não é um reino qualquer, mas é um reino eterno. Olha quanta coisa esse homem, crucificado ao lado da cruz, percebeu por observar o Senhor Jesus. E aqui talvez a primeira resposta para a pergunta que eu fiz: por que esse homem é um herói da fé? Porque esse homem conseguiu ver através daquilo que estava ali aparentemente. Um Jesus ensanguentado, sujo, crucificado, posto para morrer. E ele consegue ver através disso, reconhece um rei, que tem um reino eterno, que é capaz de salvá-lo. Talvez eu e você no lugar dele, ele dizer, é só mais um maluco dizendo que é o rei, que é filho de Deus. Esse homem teve fé. Ele viu através das circunstâncias, através da aparência de Jesus. Crer em Cristo. Ele creu em Cristo quando ele parecia fraco diante dos olhos humanos. Muitos de nós, cristãos, querem um Jesus que resolva os problemas, assim como o ladrão incrédulo. Se tu é o filho de Deus, sai da cruz, se salva e salva nós. Acabou o problema. Né? E muitos de nós às vezes temos essa mesma postura. A gente quer que Jesus resolva o nosso problema, mas não um Jesus que reina como Senhor. Nós queremos que Jesus faça aquilo que a gente quer, nos dê isso, nos dá aquilo, nos abençoa nisso, naquilo lá, tira a doença, tira a pobreza, tira o familiar, não, brincadeira, né? Tira o problema familiar. Mas a gente não quer que ele reine como Senhor das nossas vidas, porque isso vai implicar em muita coisa que a gente não está muito afim de abrir mão. A fé salvadora não é apenas pedir ajuda para Jesus. Jesus me salva, Jesus me dá, Jesus me faz. É se render ao Senhor dos senhores. É se render a esse rei. É se entregar completamente. Você confia em Jesus apenas quando entende que ele está fazendo alguma coisa, ou também quando não entende nada do que está acontecendo? Isso é fé. Às vezes a gente não vai entender o que Deus está fazendo na nossa vida, por que as coisas estão acontecendo, mas a gente, pela fé, decide confiar no Senhor através da aparência, através da circunstância, porque Deus continua sendo Deus, o Senhor Jesus continua sendo o Senhor Jesus, mesmo quando as coisas não parecem estar nesse sentido. A terceira verdade é, então, ele confiou totalmente na graça. Versículo 42. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Ele não era um amigo de Jesus, ele não era um discípulo de Jesus que andava com ele. E ele pede, confiando na graça do Senhor, lembra-te de mim. Ele não diz assim, será que quando Jesus estiver no seu reino eterno, ele vai lembrar de mim? Ele diz, lembra-te de mim, lembra-te de mim. Eu confio na tua graça, eu confio no teu amor. Observe que ele não pede para sair da cruz. Ele não pede para descer da cruz. Ele está ali sofrendo tanto quanto o outro. E ele não pede para Jesus para tirar ele da cruz. Ele não pede uma nova chance. Jesus, vamos fazer o seguinte, me tira da cruz e eu vou viver uma vida que te agrada. Ele não pede isso. Ele não promete mudar de vida depois que for salvo. Ele não tem nenhum mérito para apresentar para Jesus. Ele não diz, olha só Jesus, eu sei que eu sou um criminoso, mas quando eu era pequeno, eu ajudei um monte de velhinha a atravessar a rua. Eu dei esmola na sinaleira. Eu doei um monte de cesta básica. Eu ajudava na igreja, no ministério, depois me desviei e virei criminoso. Não. Ele não apresenta nada para Jesus. Ele só confia na graça, dizendo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não tenho nada para te oferecer, Jesus. E sabe o que é pior?
que eu e você estamos na mesma condição. Nós não temos absolutamente nada de valor para oferecer para Jesus. De novo, talvez não sejamos criminosos, né? Espero. Mas nós não temos nada para oferecer. Nada. Assim como esse homem na cruz. Somente a fé, que não vem de nós. É um dom de Deus, para que ninguém se glorie pelas obras. Isso é salvação somente pela graça de Deus. Imagina um homem que está se afogando e o salva-vidas chega para salvar. E ele começa a negociar com o salva-vidas. É assim que acontece? A pessoa está se afogando, chega o salva-vidas, ele se agarra do jeito que dá, no que dá, porque ele quer ser salvo. Ele não negocia, ele não diz, olha só, se tu me ajudar agora, depois a gente negocia lá uns pila. Não tem isso, o cara está se afogando, ou é vida ou é morte. Ele se agarra com tudo que tem no resgate. Ele confia naquele que está vindo resgatar, que vai tirar ele dali e vai salvar. Quem tenta contribuir para a própria salvação, ainda não entendeu o perigo real, que é tentar contribuir. Nós não temos nada para contribuir com a nossa salvação, a não ser se entregar aos pés de Jesus. Algumas aplicações para nós, muitos tentam se salvar com religião. Essa é uma luta, nós temos uma cultura, principalmente aqui em Caxias, muito católica, italiana, de que frequentar um lugar é vida com Deus. Então eu vou à missa, nos casos a gente vem aqui na celebração, e isso é o suficiente para uma vida com Deus, para eu ir para o céu. Faço algumas coisinhas, ajudo umas pessoas, dou umas esmolas, e está tudo certo. Jesus nunca nos chamou para isso. Jesus nunca nos chamou para religião. Jesus quer o nosso coração, Ele nos quer por inteiro. Ele quer um relacionamento com a gente, um novo nascimento. Ninguém nasce só uma perna, ou só a cabeça ou um pé. Não há vida assim. Nasce inteiro. E Jesus quer um relacionamento com a gente. Mas a gente tende a tentar viver pela moralidade, bom comportamento, não ser tão ruinzinho, né? Cumprir as tabelinhas, grupo célula, celebração, se me incomodarem muito o discipulado. Né? E a gente acha que isso é vida com Deus. Não é. Essas coisas todas são muito importantes, mas elas não são vida com Deus. É a partir de uma vida com Cristo é que essas coisas se tornam importantes. Se torna o meu alimento espiritual, se torna a forma como Deus vai falar comigo, pela palavra, no discipulado, com o líder do meu grupo célula, como eu vou ser exortado e como eu vou crescer na fé. Mas essas coisas não são o que Cristo nos chamou, na essência, para viver. Ele nos chamou para viver uma nova vida. Ninguém se salva ajudando Jesus. Não tem nem como. Nós somos resgatados por Ele conforme a sua graça. Você está confiando em Cristo ou em algo que você faz? E aqui é uma pergunta importante, eu quero abrir um parênteses, porque foi a pergunta que surgiu enquanto eu estudava isso. E talvez surgiu na sua mente, se não surgiu, eu vou inculcar agora. Então, por que não viver como eu bem entender, viver uma vida de oba-oba, viver uma vida fazendo aquilo que eu quero fazer, e lá no finalzinho, igual lá dentro da cruz, eu me arrependo e vou para o céu? Por que não? Né? Se ele teve uma vida de criminalidade, uma vida toda errada, matou, roubou, sei lá o que mais fez, e estava ali, pediu para Jesus, Jesus salvou. Por que eu não posso fazer a mesma coisa? A resposta mais básica que eu podia te dar é que se você tem esse desejo, se você tem o desejo de viver uma vida de pecado, se você quer viver uma vida à parte de Jesus, fazendo o que você bem entende, e depois lá no final pensar que pode ser salvo, você está muito enganado. Porque se você ama o pecado, você já não entendeu nada. Mas a gente precisa se render a Cristo. E perceba que na vida do ladrão da cruz, isso não foi um ato calculado. Nós não temos como manipular a graça de Deus. Nós não temos como pensar, não, no dia da minha morte, eu vou me arrepender e vou para o céu. Você sabe quando vai morrer? Pode ser hoje, pode ser daqui a muitos anos. Ninguém sabe o dia da morte. Nós não temos como calcular isso.
E só por pensar em fazer isso, já revela o nosso coração. Observe que essa fé desse homem não foi calculada, não foi estratégica, ele não sabia nem se funcionaria. Ele está ali dizendo, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele não sabia se Jesus ia levar ele ou não. A sua transformação brotou do encontro pessoal com Jesus na cruz, assim como deve acontecer conosco. Quando nos encontramos com Jesus e passamos pela cruz, pela morte, é aí que nós experimentamos vida com Ele. É exatamente o oposto de fazer uma aposta de última hora. Isso é fé verdadeira, reconhecer a verdade, se render a essa verdade, independente das circunstâncias. E a Bíblia fala muito claramente sobre isso, não vamos poder entrar em cada texto aqui. Primeiro, que a gente não controla o arrependimento, certo? Então, esse é um dom de Deus. Segundo, nós não controlamos o dia da nossa morte. Nós não sabemos quando vamos morrer. Terceiro, que quem ama o pecado não deseja realmente uma vida com Deus. Embora essa seja uma luta interna, porque instintivamente nós desejamos o pecado, aqueles que têm um novo nascimento, que foram regenerados pela graça de Deus, lutam contra essa tendência, dia após dia. Matando um leão por dia, eu diria que são vários leões por dia. Santidade é vida verdadeira e não é perda. Se você acha que viver uma vida para Jesus é perder aquilo que o mundo tem para oferecer, meu querido, minha querida, esse mundo não tem nada para te oferecer que vale a pena mais do que Jesus. Nós somos salvos para viver para Deus agora e não postergar essa decisão para o futuro. Há um salvo de última hora na Bíblia, mas você já parou para pensar na proporção de quantos foram salvos na última hora? E quantos não? Há um salvo de última hora na Bíblia para mostrar que há esperança, mas é só um. Para mostrar que a gente não deve presumir que vamos ser salvos no último dia. Um ladrão foi salvo, o outro morreu endurecido e foi para o inferno. Então a pergunta correta correta não é quanto eu posso pecar antes de ser salvo. Quanto eu posso pecar e aí ser salvo? Essa não é a pergunta que nós deveríamos fazer. A pergunta é como eu posso viver para aquele que me salvou? Abrindo mão do pecado a partir de agora. Essa deveria ser a pergunta para cada um de nós. E por fim, a quarta verdade, ele recebeu certeza imediata da sua salvação. Versículo 43, Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Hoje você estará comigo no paraíso. Perceba que a promessa de Jesus ela é imediata, porque ele fala hoje. Imediata, hoje. É pessoal, você estará, você aí. Ela é relacional, porque você estará comigo. Então há um relacionamento de Jesus com esse que estará. E ela também é eterna, no paraíso. A ideia de paraíso aqui é a eternidade. É imediata, pessoal, relacional e eterna. Cristo salva completamente. Cristo não salva só uma parte, ele não faz nada incompleto. A salvação, ela é completa. A santificação é um processo para a vida toda, mas a salvação, ela é um ato completo, sem espera, sem incerteza. É como um juiz que declara absolvição total. Não tem mais dívida, não é provisório, não é parcial, é total. Quando Cristo salva, essa sentença ela é definitiva. A sua fé em Cristo está nele, na pessoa dele, a sua esperança, então, é segura. Você pode descansar. Se a sua fé não está em Cristo, a fé é salvífica, porque há uma diferença entre eu acreditar que Jesus é o Salvador e ele ser o meu Salvador. Repense a respeito da sua própria vida. Então, em resumo, o herói da história, ou o centro dessa história, na verdade,
não é o ladrão, mas é Cristo. Cristo é que salva os culpados, Cristo é que recebe pecadores, como o ladrão, como eu, como você. Cristo é quem garante o paraíso. É sobre Ele, não é sobre nós. Apenas Cristo. E Cristo é o suficiente. Para nós encerrarmos, algumas perguntas. Por que o ladrão da cruz, então, pode ser chamado de herói da fé? Porque ele creu apesar das aparências. Quando tudo parecia ser o final de Jesus, esse homem olhou para ele e reconheceu um rei. Reconheceu um Deus que era capaz de salvá-lo dos seus pecados. Um rei de um reino eterno. Que estava ali, sim, todo ensanguentado, sujo, pregado na cruz, à beira da morte. Mas precisamos lembrar que muitos na Bíblia viram Jesus ressuscitar um morto e ainda assim não creram. Viram Jesus fazer muitos milagres e ainda assim não creram. Esse homem não viu Jesus fazer milagre algum, pelo contrário. Aparentemente parecia uma derrota. Mas foi a maior vitória de todos os tempos. E esse homem conseguiu ver através disso. Para o criminoso descrente, Jesus tem que descer da cruz para salvá-lo. Mas para o criminoso agora crente, Jesus tem de permanecer na cruz para salvá-lo. O pedido do criminoso que crê é um testemunho de que a morte de Jesus não é uma derrota, mas é um meio para a salvação, para ele e para todos os que creem. Você creria? Você crê, apesar das circunstâncias, apesar daquilo que seus olhos veem? Você crê? Que cada um de nós possa avaliar a sua própria vida, a sua própria fé, a sua própria caminhada com o Senhor Jesus diante desse texto e pedir, assim como o ladrão da cruz, por graça e por misericórdia. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado. Obrigado por esse texto que nos confronta, Senhor, esse texto que ele é difícil, Pai, porque escancara diante de nós que nós não temos mérito nenhum, Pai. Não temos nada para te oferecer, não temos nada para contribuir com nossa própria salvação, a não ser a confissão e o arrependimento de que somos pecadores e precisamos de salvação. Esse texto tira de nós o foco e coloca no Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, no seu ato de sacrifício na cruz, que expiou todo o pecado, Senhor. A justa ira de Deus que deveria recair sobre cada um de nós, recaiu sobre o teu Filho na cruz. Obrigado por essa salvação, obrigado por este texto. Que cada um de nós aqui, Pai, capacitados pelo teu Espírito Santo, possa olhar para dentro de si, olhar para como tem vivido a própria vida, aonde tem depositado a sua fé, como tem vivido essa crença no Senhor. E é o Senhor quem vai nos convencer do pecado, do arrependimento, de onde precisamos mudar, crescer, pecados que temos que abandonar. Então nós clamamos a Ti, Senhor, por graça e por misericórdia. Continua fazendo a Tua obra em nós, Pai. Continua formando em nós o caráter de Cristo. Mas que a gente passe pela cruz, Pai, para ter uma fé salvífica, uma fé que nos aproxima do Senhor. Porque o Senhor não nos chamou para uma vida de religião, mas para uma vida de relacionamento, de um novo nascimento, de regeneração, uma vida de que tenha uma perspectiva eterna, como cantamos aqui hoje de manhã. De que vivemos agora com essa expectativa de um dia estarmos no novo céu e na nova terra. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por esse texto. Que a gente possa ainda meditar durante o dia, durante a semana e crescer, Pai, na Tua direção. Abençoa, Senhor, o nosso domingo, abençoa o nosso dia que temos pela frente, abençoa a nossa semana, Pai, de acordo com a Tua vontade. Em Teu nome que eu oro agradecido. Amém. Muito bem, então, meus queridos, nós ficamos por aqui. Não esqueça de passar ali na livraria, dar uma olhada no material e que Deus abençoe sua vida até semana que vem, se Ele assim permitir.